Muito bem, então, meus irmãos, graça e paz de Jesus. Estamos aqui novamente para mais uma aula do nosso curso para catecúmenos. O que você precisa saber antes da sua profissão de fé e do batismo. E nós vamos começar com uma oração. À medida que o pessoal for entrando aqui, eu vou solicitando e vou liberando o acesso aqui. Ó Deus e Pai, em nome de Jesus, é que nós vivemos e estamos na Tua presença, Pai. Graças te damos por esse privilégio, Deus, de mesmo imperfeitos, ó Pai, podemos ter acesso à Tua presença, ter acesso ao Seu trono de graça, Deus. Com o perdão dos nossos pecados, nós nos alegramos por essa tarde que o Senhor nos reúne, mesmo que distantes fisicamente, e pedimos, ó Pai, a Tua bênção sobre esse tempo de estudos. Ilumina nossa mente e coração, para que possamos, ó Pai, ter clareza, discernimento de tudo aquilo que nós vamos tratar, ó Deus. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Alguém está entrando aqui também. Deixa eu ver. Quem é? Isso. Vamos lá então para a nossa aula de número 8. E o nosso texto base está aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 a 27. Eu leio aqui, os irmãos me acompanhem aí nas suas Bíblias. Quaisquer dúvidas, pode levantar a mãozinha aqui embaixo, tá bom? Ou quaisquer contribuições também, fique à vontade. Diz assim a palavra de Deus: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. É claro que esse texto aqui não é especificamente sobre a igreja presbiteriana, mas a gente utiliza esse texto para falar de forma geral da igreja que contempla a sua diversidade dentro da unidade. O texto fala dessa diversidade de membros que juntos formam um só corpo. Então, no que diz respeito à igreja presbiteriana, nós estamos, cada um de nós, como sendo membros desse corpo. A igreja, nós vamos ver aqui, ela é a expressão visível do reino de Deus. Existe a igreja invisível
e existe a igreja visível. No estudo passado foi trabalhado ali a questão do surgimento do presbiterianismo, né, de forma geral, e agora a gente vai ver nesse estudo sobre a igreja presbiteriana no Brasil, seu surgimento, ali sua origem, desenvolvimento. E essa é uma aula que, principalmente a parte final, eu talvez retome para dar uma aprofundada no que diz respeito ao sistema de governo, porque a gente sempre, quando fala sobre essa aula, já do sistema de governo, já é no final da aula, já acabando a aula, então às vezes a gente não consegue aprofundar, abordar tudo que é necessário. Então talvez a gente possa retomar uma última aula. Eu tinha pensado isso com o conselho, de trabalhar uma aula a mais, né, além das 13 aulas, justamente para falar do sistema de governo da igreja, que, ao meu ver, é um diferencial muito positivo em relação às outras igrejas e que traz muitos benefícios para o andamento da igreja. Mas vamos lá então, conhecendo a nossa identidade, né? Não que a nossa identidade seja essa logo, né? Mas só para você saber o que é esse símbolo aí, caso ainda não saiba, essa imagem é da sarça, a sarça que pegava fogo lá e não se consumia quando Moisés teve aquele encontro com Deus. Vocês vão ver pela internet aí algumas diferentes dessa aqui, porque antigamente essa logo ela tinha o símbolo do Espírito Santo, uma pomba ali dentro, né? E depois isso foi retirado porque começou a ter divergência sobre a necessidade de ter ou não isso. Mas isso aqui não é necessariamente a nossa identidade, mas uma identidade visual, né? Nossa identidade ela está construída em cima da Bíblia, principalmente a partir das nossas confissões de fé. E aqui é um texto que eu tenho aqui, ele não está no nosso livro, mas está num livro que o mesmo autor desse livro escreveu, que é O que todo presbiteriano inteligente precisa saber. Eu vou ler para vocês esse texto aqui, que diz o seguinte: certa vez um grande amigo do poeta Olavo Bilac, queria muito vender uma propriedade, de fato, um sítio que lhe dava muito trabalho e despesa. Reclamava que era um homem sem sorte, pois as suas propriedades davam-lhe muitas dores de cabeça e não valia a pena conservá-las. Pediu então ao amigo poeta para redigir o anúncio de venda do seu sítio, pois acreditava que se ele descrevesse a sua propriedade com palavras bonitas, seria muito fácil vendê-la. E assim Olavo Bilac, que conhecia muito bem o sítio do amigo, redigiu o seguinte texto: vende-se encantadora propriedade onde cantam os pássaros ao amanhecer, no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Meses depois, o poeta encontrou seu amigo e perguntou-lhe se tinha vendido a propriedade. Nem pensei mais nisso, respondeu ele. Quando li o anúncio que você escreveu, percebi a maravilha que eu possuía. Qual que é a lógica desse texto? Né? Esse texto está nesse livro que eu falei, né? O que todo presbiteriano inteligente precisa saber. E a lógica de utilizar esse texto ali pelo autor é que muitas das vezes nós, enquanto membros da igreja presbiteriana, e aqui principalmente aqueles que nascem dentro da igreja, crescem na igreja, muitas vezes eles não conhecem, eles desconhecem o valor da igreja que eles têm. Às vezes por não conhecer outros contextos religiosos, acaba desvalorizando aquele bem que eles têm,
que é a igreja que congrega. A gente não está falando que é uma igreja perfeita, não é óbvio que não. No entanto, pela graça de Deus, é uma igreja muito séria que tem se comprometido com a pregação da palavra de Deus de forma séria. Inclusive essa semana comemoramos aí 166 anos, né, desde que o primeiro missionário presbiteriano chegou ao Brasil. Então, dentro desse pensamento que nós estamos trabalhando aqui, fica aí o estímulo para que vocês possam conhecer mais a igreja que vocês estão se tornando membros, para que vocês possam assim valorizar e não vender, não é? Achando que é algo ruim, enfim, e coisas desse tipo. Mas vamos lá, nós estamos aqui justamente para isso, para que vocês possam conhecer a maravilha que é essa igreja, mesmo imperfeita, mesmo com pessoas imperfeitas, né? Com a graça de Deus, a gente tem buscado errar menos o possível. Então vamos lá. Uma das questões mais importantes, então, para todo grupo é ter uma consciência clara da sua identidade e dos seus objetivos. A identidade, ela tem a ver com o quê? Com as raízes, com a história, os fundamentos e as características que são distintivas, né? Ou seja, que vão diferenciar aquele grupo dos demais grupos. Os objetivos em decorrência disso são, à luz das raízes, da identidade e das convicções básicas, serão traçados então os alvos, as prioridades e as maneiras de se viver no mundo. Isso se aplica perfeitamente então aos presbiterianos. Se isso se aplica a todo o grupo, né, se aplica também aos presbiterianos. Só que infelizmente muitos ignoram a sua identidade, né, não sabem exatamente quem são, seja como indivíduos ou como igreja, e não conhecendo então as suas raízes históricas, teológicas, denominacionais. Isso é um erro que pode acontecer em todo grupo, até porque tem muitos grupos religiosos que não têm uma história solidificada como a igreja presbiteriana. Mas é impensável que nós, né, enquanto presbiterianos, não conheçamos a nossa história. Né? Uma frase muito famosa que, por desconhecer a história, a gente comete os mesmos erros, né? A gente perpetua os mesmos erros. Então, por desconhecer a história também, nós, às vezes, desvalorizamos a nossa denominação. Então, muitas vezes, quando questionados por outras pessoas quanto às suas convicções e práticas, muitas pessoas dentro da nossa denominação se sentem frustrados com a incapacidade de expor de modo coerente e convincente as suas posições. Isso é importante porque não que a gente é chamado a ficar debatendo, não é isso, mas existem muitas seitas que gostam de pegar os desavisados. Seitas como Testemunho de Jeová, Mormons, Adventistas, às vezes pegam as pessoas desavisadas justamente por quê? Porque desconhecem a sua história, a sua teologia, as suas raízes, né? E desconhecendo se torna uma presa fácil, né, de movimentos sectários como esses que eu falei e tantos outros que existem. Então nós vimos que no plano de Deus para a nossa salvação inclui o quê? Uma organização para nos arrebanhar. No Antigo Testamento essa organização ela era constituída pelos israelitas, só que eles quebraram a aliança com o Senhor e rejeitaram o Messias até hoje. Mas felizmente Deus faz o que? Ele faz uma nova aliança através de Jesus Cristo, formando assim então a igreja, com a promessa de que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Assim a nação de Israel ela foi substituída pela igreja para congregar o povo de Deus. Apesar que eu não gosto desse termo, né, substituída, porque a gente entende que a igreja é o Israel de Deus. Porque o verdadeiro Israel, ele não é o Israel étnico, cuja bandeira, né, eu coloquei aqui no fundo.
o verdadeiro Israel de Deus é o povo de Deus, genuíno, aqueles que acreditam e seguem a Deus ao longo, né, de toda a história da redenção. Mas o que é então a igreja? Já que a igreja é a continuação do Israel de Deus. Etimologicamente falando, ou seja, a raiz da palavra, dessa palavra igreja, ela vem dessa palavra eclesia, que é uma palavra grega usada para designar a assembleia da população que se reunia para tratar de questões administrativas. Então, no mundo grego, que tinha um sistema político diferente dos hebreus, por exemplo, eles tinham essa eclesia, essa assembleia de pessoas que se reuniam ali para tratar de questões administrativas da cidade. No Novo Testamento, a palavra igreja ela é usada com vários significados. Os principais são, em primeiro lugar, ali, um grupo de crentes de uma determinada localização. Né? Por exemplo, a igreja em Jerusalém, a igreja em Antioquia. Depois, por exemplo, a igreja se reúne lá em Corinto, em Éfeso. Né? Então, ela tem esse sentido de um grupo de pessoas que se reúne em determinada localidade. Mas é também um grupo de crentes que se reunia em determinada casa. Né? Se você pegar aí, aproveitando que a gente estava lendo 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9, Paulo fala ali: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu e há muitos adversários. É isso mesmo? 1 Coríntios, não sei se é isso não. Está meio divergente aqui. Talvez seja melhor aquele texto que ele fala ali no início de 1 Coríntios, quando ele fala que batizou os da casa de Estéfanas e algumas outras pessoas. Então, às vezes tem esse sentido. Eu estou achando que essa referência aqui não está certa, não, mas depois eu confiro ela. Um determinado grupo de pessoas que se reuniam numa casa era chamado de igreja. O que era comum naquele contexto do primeiro século, pensando que a gente não tinha templos. Né? Então, a igreja que se reúne na casa de Estéfanas, a igreja que se reúne na casa, lá, por exemplo, do carcereiro, lá em Filipos, né? E assim vai. Uma outra definição é vários grupos de crentes em diferentes lugares unidos pela mesma fé. Né? Então, você tem pessoas de vários lugares que se reúnem e são unidos pela mesma fé, seja de lugares de casa ou mesmo em cidades diferentes, né? Então tem esse sentido também a palavra igreja. Mas é também a totalidade que no mundo inteiro professam a Cristo e se organizam para os fins de culto, chamada genericamente de Igreja de Deus. Então a igreja que está espalhada no mundo todo. Aquela bênção apostólica, quando a gente dá no final do culto, né? A gente sempre pede a bênção para aqueles que estão reunidos no local, bem como aqueles que estão espalhados pela face da terra. Né? Ou seja, a totalidade daqueles que no mundo inteiro professam a fé em Cristo, né? E se organizam para cultuar a Cristo. E por último ali, a totalidade dos crentes, quer no céu, quer na terra, que se uniram ou ainda se unirão a Cristo como Salvador e Senhor, chamada de corpo de Cristo. Essa igreja, pensando naqueles que estão reunidos já com o Senhor nos céus, ela é chamada de igreja triunfante, enquanto nós que estamos aqui somos chamados de igreja militante. Isso porque nós ainda estamos, né, militando, estamos lutando por essa fé que uma vez nos foi entregue. Então, tendo feito esse apanhado geral sobre a palavra igreja, vamos pensar agora um pouco sobre o protestantismo no Brasil, até a gente chegar especificamente ali no presbiterianismo. Tem muitas coisas aqui que não estão no livro, tá? Então são coisas que eu trouxe. No final eu coloquei algumas referências, depois eu vou disponibilizar esses slides, principalmente um artigo do reverendo Alderi Matos, onde ele escreve um pouco sobre a história do protestantismo no Brasil.
Então, vamos pensar na história do protestantismo no Brasil. Como que surgiu, de onde veio, para onde foi e assim por diante. O primeiro ponto aqui é a França Antártica. Pouco se fala nisso quando se fala nas escolas de história da igreja, ou história do Brasil, né? Mas os primeiros calvinistas, eles chegaram ao Brasil ainda no final de 1555, ou seja, teoricamente falando, muito próximo ali do descobrimento, né, 1500. Eles chegaram liderados por um cara chamado Nicolas Durand de Villegagnon, e eles se instalaram ali na Baía de Guanabara. E entre esse grupo estavam alguns que foram enviados pelo próprio João Calvino. Havia naquele contexto da Europa uma perseguição intensa, principalmente relacionada a esses calvinistas na França, chamados também de huguenotes. E então, muitos deles vieram para o Brasil na esperança de encontrar liberdade religiosa. E aí no dia 10 de março de 1557, esses evangélicos realizaram o primeiro culto protestante no Brasil. Então veja que nós estamos há 57 anos do descobrimento, muito recente então ali na história do Brasil. E com base na declaração de fé deles, que eles tiveram que fazer ali, 3 calvinistas foram executados e outro foi poupado por ser ele ali o único alfaiate da colônia. Entre os que conseguiram retornar para a França estava o sapateiro ali Jean Delere, que mais tarde tornou-se pastor e escreveu a célebre obra Viagem à Terra do Brasil, em 1578. Então, grande parte dos fatos que nós conhecemos desse período conhecido como Brasil Antártica, ele vem justamente do relato desse cara que conseguiu fugir, voltando para a França ali, e escreveu essa obra ali, Viagem à Terra do Brasil. Depois, né, posteriormente, a gente tem ali o Brasil holandês, que é a segunda tentativa de introdução do calvinismo no Brasil, ocorrendo ali em meados do século XVII, por meio dos holandeses agora, né? Ali, com relação aos calvinistas na Baía de Guanabara, é um episódio bem conturbado na história do Brasil, onde você tem inclusive a presença de padres como José de Anchieta, que participou juntamente com outros ali dessa perseguição aos protestantes. E essa segunda tentativa, ela é com os holandeses, no contexto ali também de guerra na Europa contra a Espanha. A Companhia das Índias Ocidentais, ela ocupou o Nordeste brasileiro por 24 anos, né, de 1630 a 1654. Curiosamente falando, nesse período ali estava sendo confeccionada as confissões de fé, né, ali que nós adotamos, né, só que lá na Europa. Então, embora os residentes católicos e judeus eles tenham gozado ali de certa tolerância religiosa, a igreja oficial da colônia holandesa era a Igreja Reformada da Holanda, que realizou uma grande obra pastoral e missionária nesse período de 24 anos que eles permaneceram no Brasil. Durante esse período, só para você ter uma ideia, foram criadas 22 igrejas e congregações, 2 presbitérios, né, no Pernambuco e na Paraíba, e até mesmo ali um sínodo, que é o Sínodo do Brasil, de 1642 até 1646. Essa igreja reformada também ela fez um trabalho missionário com os indígenas, sendo que ao lado da pregação e ensino houve a preparação de um catecismo na língua nativa. Então veja que eles já tinham essa preocupação também com os nativos que viviam aqui no Brasil. Só que com a expulsão dos holandeses, as igrejas nativas vieram a extinguir-se. Até hoje, o pessoal que conhece lá Pernambuco sabe que tem algumas ruínas, inclusive de sinagogas, né, porque era permitido também, veio também com os holandeses muitos judeus.
muitos desses que foram expulsos e foram parar onde hoje é a cidade de Nova York, né? Eles fundaram a cidade de Nova York, fugiram daqui por causa da perseguição dos portugueses e fundaram a cidade de Nova York. Depois nós temos o que é chamado de protestantismo de imigração, né? Esse protestantismo ele vai se estabelecer definitivamente no Brasil somente após a chegada da família real em 1808. Isso porque em 1810 Portugal e Inglaterra eles firmam ali um tratado de comércio e navegação, e entre, né, os artigos desse tratado você tinha ali o artigo 12, que pela primeira vez em nossa história concedeu liberdade religiosa aos imigrantes protestantes. Veja bem, a liberdade ainda era restrita porque ela era condicionada apenas aos imigrantes. Então, é nesse período, por exemplo, que você tem os alemães vindo para o Brasil. Nós estamos ali em 1810, né, o tratado. 1824, para você ter ideia, os luteranos vêm para o Brasil, né? Fez agora, o ano passado, 200 anos da migração dos alemães, da imigração, né? Então, logo muitos deles começaram a chegar de diversas regiões da Europa, entre eles reformados franceses, suíços e alemães. Eu disse que é uma liberdade relativa porque, por exemplo, eles tinham liberdade de culto, mas não podiam evangelizar pessoas que não fossem, não podiam pregar para pessoas que não fossem ali os imigrantes, né? Então era uma liberdade relativa. E aí nós temos especificamente a Igreja Presbiteriana do Brasil. O presbiterianismo ele foi implantado no Brasil pelo reverendo Ashbel Green Simonton, que chegou aqui em 1859 com apenas 26 anos. Isso aconteceu ali no dia 22 de abril de 1860, quando ele dirigiu o primeiro trabalho em português. Então, olha que interessante, ele chega em 59, e aí em agosto de 59, 12 de agosto, 22 de abril de 1860, ele já dirige o primeiro trabalho em português, que era uma escola dominical para 5 pessoas. Então, num curto período de espaço, ele já consegue dominar a língua a ponto de dirigir um trabalho em português. A história dele, inclusive, eu tenho aqui, depois se vocês quiserem, eu tenho até sobrando isso. Eu ganhei agora recentemente, não vou achar aqui, mas eu ganhei o Diário de Simonton. Eu já tinha lido uns anos atrás, mas enfim, se vocês quiserem, depois eu posso levar na igreja. É uma história bem interessante, o diário dele. Ele morreu muito, muito jovem, acho que 34 anos, 33 ou 34 anos, mas desenvolveu um trabalho fantástico, né? No breve período que ele viveu no Brasil, Simonton, auxiliado também por alguns colegas, ele chega primeiro, depois vem outros, inclusive o seu cunhado. Ele fundou o primeiro periódico evangélico do país, que é a Imprensa Evangélica, em 1864. Ele criou o Presbitério do Rio de Janeiro em 1865 e organizou um seminário em 1867. Então veja que interessante como que a igreja presbiteriana começa a desenhar os caminhos que ela vai trilhar. Com quem que ele buscava ter contato através dessa forma de trabalhar? Ele criou uma imprensa evangélica. Se hoje as pessoas já não leem jornal, imagina naquele tempo, né? Apenas uma parcela da sociedade acabava lendo, né, jornais. Então ele tinha um diálogo maior com uma classe específica da sociedade. Ele buscou, né, comunicar, até por causa das dificuldades em questões de leis e tudo mais, mas ele acabou buscando ter contato através, né, dessa imprensa evangélica.
Mas ele morreu ali, vitimado pela febre amarela aos 34 anos, em 1867. A sua esposa, Ellen Murdoch, havia falecido 3 anos antes. Eles tiveram uma filha que, logo quando a esposa morreu, ela foi enviada para os Estados Unidos. Então, apesar de breve, né, de 26 até 34, são apenas 8 anos aqui no Brasil, mas ele fez bastante coisas, desenvolveu um trabalho fantástico aqui no Brasil. Os principais colaboradores de Simonton foram seu cunhado ali, o Alexander Blackford, que em 1865 organizou as igrejas de São Paulo e Brotas. Brotas, para quem não sabe, fica no interior de São Paulo, é a cidade do famoso cantor Daniel, né? Junto com ele também tinha esses Francis Kneider, que trabalhou entre os imigrantes alemães em Rio Claro, ali também na região no interior de São Paulo, e George Chamberlain. Outras poucas igrejas organizadas no primeiro decênio foram as de Lorena, Borda da Mata e Sorocaba. Borda da Mata é Minas, né? Então ela foi, se não me engano, a terceira igreja presbiteriana fundada no Brasil, a igreja de Borda da Mata. Hoje, na verdade, ela fica perto de Pouso Alegre ali. Hoje, na verdade, ela pertence à igreja presbiteriana independente. Mas ela antes, né, antes de ter essa primeira divisão em 1903, ela era da igreja presbiteriana do Brasil. Depois, outra hora, a gente fala mais sobre isso também, sobre essa divisão. Mas essas foram as poucas igrejas ali que foram organizadas nesse primeiro decênio ali, principalmente através do trabalho de Simonton e do seu cunhado e desses outros companheiros dele ali, o Francis Kneider e o Chamberlain. Além deles, teve também, é claro, a gente vai chegar nele, o José Manuel da Conceição, que era dessa região de Brotas. Ele foi discipulado por esse Alexander Blackford. Esse cara aqui, ó, primeiro pastor presbiteriano, ele se chama José Manuel da Conceição, né, nascido ali em 1822 e morreu em 1873. Ele foi um ex-sacerdote católico romano que ingressou na Igreja Presbiteriana do Brasil e tornou-se o primeiro pastor evangélico brasileiro. Então, o primeiro pastor evangélico brasileiro foi presbiteriano e era um padre, né, um padre que se converteu à fé reformada. Em 2015 eu fiz um curso no Mackenzie e um professor de história que trabalha com documentos históricos, essas coisas, ele pesquisando lá em São Paulo, ele descobriu ali, né, teve contato com os documentos de excomunhão do padre José Manuel da Conceição. Inclusive ele fotografou esses documentos e tudo mais, mas eles tinham lá o documento de excomunhão do José Manuel da Conceição. E o grande diferencial dele é que ele trabalhou muito, né? Ele trabalhava a cavalo, a pé, né? De forma incansável, visitou dezenas de vilas e cidades no interior de São Paulo, Vale do Paraíba e sul de Minas, pregando o Evangelho da Graça. Ele andava a cavalo, chegava numa vila, pregava o Evangelho, dormia numa casa, depois no dia ajudava com algum trabalho doméstico ali, pregava o Evangelho e ia para outra vila, né, e assim sucessivamente. E infelizmente, me parece, pelo que eu li sobre ele, ele morreu como indigente, porque a Igreja Católica não permitia que ele fosse enterrado no cemitério católico. Mas é um trecho aí da história, né, resumido aí do José Manuel da Conceição, que hoje tem um seminário que leva o nome dele, né, JMC, seminário em São Paulo. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela adota como regra de fé e prática a Bíblia, né, como um todo, né, isso é óbvio, e como sistema expositivo da sua doutrina calvinista, ela adota a Confissão de Fé de Westminster e os catecismos, né, catecismo maior e catecismo breve. O que é isso? Para a gente, meus irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus ao homem. Né? A Bíblia é o quê? É Deus falando conosco. Quem ele é, o que ele quer,
o que ele fez, né, por nós. A Bíblia é isso. Apesar de muitas pessoas hoje tem questionado, né, a Bíblia, dizendo que ela não é a palavra de Deus, mas que ela contém a palavra de Deus, não, nós afirmamos categoricamente que ela é a palavra de Deus. Beleza, ela é a palavra de Deus a nós, seres humanos. O que é a confissão de fé? A confissão de fé é a nossa resposta a Deus. Com base naquilo que Deus falou, nós confessamos a nossa fé, né? E os catecismos maior e catecismo breve são formas que a igreja adotou para transmitir aquilo que ela acredita às pessoas, né? Então, inclusive, são ferramentas excelentes para o ensino da doutrina, né, para as nossas crianças e nós mesmos, adultos, né? Porque é um sistema de perguntas e respostas. Quem é Deus? Como nós sabemos que Deus é um e subsiste em 3 pessoas? Então são perguntas claras, objetivas, com respostas também bíblicas bem pontuais. Nós afirmamos os antigos conceitos da igreja, né, cristã de forma geral, como o credo apostólico, né? Inclusive fizemos há pouco tempo uma série no credo apostólico, né? A confissão de fé e os catecismos, eles são conhecidos historicamente como símbolos de Westminster, que foram elaborados por anglicanos, congregacionais, batistas e presbiterianos. Então houve ali uma assembleia de Westminster, porque foi na abadia de Westminster, 1º de julho de 1643 e terminou em 1648. Então foram ali 5 anos, né? 5 anos de trabalhos para elaborar esses documentos que nós temos ainda hoje. Isso aqui é uma pintura ali da Assembleia de Westminster, mostrando ali como foi, né, essa reunião de pastores. Isso aqui é uma imagem onde você tem ali a confissão de fé, a abadia de Westminster, que ainda existe hoje, né? Se você viu ali o velório da rainha da Inglaterra, ele aconteceu ali, né? Esses são os livros, né? A confissão de fé, o catecismo maior e o breve catecismo. Esses documentos foram elaborados ali na Assembleia de Westminster. A fé reformada, ela abraça 3 categorias de doutrina. Veja bem, isso aqui é importante também. Às vezes a gente não especifica muito, mas a igreja presbiteriana, ela na verdade não é uma igreja evangélica. A luterana é uma igreja evangélica, né? A igreja presbiteriana é uma igreja reformada. A gente acaba falando evangélico, né, mas de forma geral. Só que ela é uma igreja reformada. Isso porque a gente entende que Lutero, ele começou a reforma, mas ele não deu prosseguimento, até por questões de circunstâncias, né? Mas a igreja presbiteriana e outras igrejas reformadas, elas deram prosseguimento na tentativa de mostrar que o evangelho, ele tinha, né, ou que a reforma, ela tinha que alcançar todas as demais áreas da vida, não somente uma questão teológica, mas todas as outras áreas da vida. Então, a fé reformada, ela abraça 3 categorias de doutrina. Algumas delas são aceitas por todos os cristãos, como é o caso da Trindade, né, o caráter divino e humano de Jesus Cristo, a sua ressurreição, sua morte expiatória, a sua segunda vinda, né? Então essas doutrinas são essencialmente as verdades afirmadas pelos grandes concílios da Igreja Antiga, né, nos séculos ali 4 e 5. São conhecidos também como concílios ecumênicos. Por que ecumênicos? Porque até então você não tinha a divisão entre igreja católica, igreja ortodoxa e igreja protestante, né? Então até então era cristandade. Então todo cristão de forma geral, seja ele protestante, católico ou ortodoxo, ele acredita nisso aqui, né? Existem outras doutrinas que são aquelas que nós temos em comum com as demais igrejas protestantes ou evangélicas. Por exemplo, as escrituras como única regra de fé e prática. Isso é coisa só dos evangélicos protestantes.
a suficiência da obra redentora de Cristo, a salvação exclusivamente pela graça mediante a fé, o sacerdócio universal de todos os crentes e os sacramentos do batismo e da Santa Ceia. Então, isso são elementos que nós cremos em comum apenas com as igrejas a partir da Reforma Protestante. A Igreja Católica, ela crê diferente a respeito desses pontos aqui. Então, a gente diverge da Igreja Católica nesses pontos aqui, outros também, mas esses pontos aqui talvez sejam os mais ali, os principais ou essenciais. E existem algumas doutrinas e práticas que são mais específicas dos presbiterianos, né? Isso aqui é importante para você que está chegando agora, justamente para você compreender onde você está entrando, né? Por exemplo, nós temos essa ênfase na soberania de Deus e a consequente crença na eleição ou predestinação. Isso é um ponto que diverge de grande parte das outras igrejas evangélicas. A doutrina da eleição, da predestinação. O batismo por aspersão também, né, a gente vai falar sobre isso ainda, uma aula sobre isso, né? O batismo infantil, né, e a forma de governo presbiterial. Então, isso aqui são questões bem específicas da igreja presbiteriana. Algumas igrejas reformadas também, né? Então, por causa da sua ênfase nas escrituras e na boa teologia, os reformados têm dado grande valor à educação. E essa preocupação intelectual, ela nunca deve ocorrer à parte da vida espiritual, né? O estudo e a devoção. Eles devem caminhar juntos, né? Então, às vezes a igreja ela é criticada como uma igreja que só pensa no estudo da palavra, só que seria errado a nossa parte se esse estudo da palavra não nos levar a uma vida de devoção. Então talvez a gente esteja estudando de forma errada, né? É claro que a gente precisa definir também o que é uma vida de devoção, porque tem gente que fala assim, a igreja presbiteriana é uma igreja fria. E com base em que eles falam isso? Com base naquilo que eles acreditam que é uma igreja quente, né? E quente para eles é bagunça, desorganização, né? Então, nesse sentido, nós somos frios mesmo, né? Não tem problema. Então, não quer dizer, né, que a gente não seja proibido de se expressar emocionalmente, seja levantando a mão durante o culto, seja cantando, chorando, né? O que sempre deve prevalecer é o bom senso, sabendo que nós fazemos sempre tudo com ordem e decência, né? Vamos pensar então na questão do governo. Eu vou passar rápido agora, como eu disse, é a parte que a gente já chega no final da aula, e talvez eu retome isso aqui numa outra aula, tá? Talvez, quem sabe, numa aula presencial. A gente vai pensar sobre isso ainda, só para ficar claro como que funciona esse governo da igreja. Teologicamente falando, isso aqui gera um pouco de confusão nas pessoas. Essa semana eu estava, inclusive, explicando isso para um professor de história na escola. Por quê? Porque os anglicanos, alguns deles, são, teologicamente falando, calvinistas, né? Então, teologicamente falando, nós presbiterianos somos calvinistas. Só que, eclesiasticamente falando, nós somos presbiterianos por causa da influência de John Knox. Como assim? Existem basicamente 3 sistemas de governo. O episcopal, governa todos, como é o caso da Igreja Católica, a Igreja Anglicana e muitas igrejas evangélicas também adotam esse sistema. Existe o sistema congregacional, onde todos governam. E geralmente as igrejas batistas são assim. A igreja batista, ela é congregacional. Tudo que vai decidir precisa reunir uma assembleia. E existe o governo presbiterial. Como que funciona? Alguns governam como representantes de todos. Como que eles governam? Eleitos, né, pelas pessoas, pela igreja. A igreja elege aqueles que vão governá-la, né, que vão dirigir a igreja.
que são no caso os presbíteros, que são no caso os diáconos, que é o pastor também. Então, essa palavra grega aqui, presbítero, ela encontra-se no Novo Testamento e significa basicamente, né, originalmente, ancião, né, um homem idoso. A ideia, né, do ancião é aquele que tem experiência, né? Então, o sistema presbiteriano ele reconhece dois tipos de presbíteros: o docente, e esse que vos fala, né, no caso o pastor, e o regente. É o caso do Ivan que está conosco aqui. O docente é o pastor e tem a responsabilidade do ensino da igreja, né? Ainda que outras pessoas vão fazer isso, mas devem fazer sob a orientação do pastor, porque a responsabilidade é minha no caso. E o regente é que vai ajudar nessa administração da igreja de forma geral. Uma igreja ela pode ter mais de um presbítero docente, ou seja, mais de um pastor, mas nunca menos do que 2 presbíteros regentes. Então precisa ter pelo menos 2. E esses presbíteros eles são incumbidos, né, todos, de pastorear o rebanho, né? Nós entendemos que a autoridade dos líderes ela é regulada pela Bíblia. O pastor ele é um presbítero entre os presbíteros, né? A liberdade de consciência do cristão ela é respeitada, ao mesmo tempo que se coíbe o personalismo, que é muito comum em muitas outras igrejas, onde a ênfase cai na figura do pastor, né? Há um foco na organização e legalidade dos processos. Permite-se sempre recorrer a uma instância superior. Como assim? Vamos supor que porventura você cometeu um erro, um pecado, alguma coisa, e você foi disciplinado injustamente pelo conselho local, né, o pastor, os presbíteros. Você pode, se sentindo injustiçado, recorrer ao presbitério, que é o que? O concílio superior, que é a reunião de igrejas presbiterianas da região, a ponto de esse concílio, em havendo necessidade, pode dissolver o conselho local da igreja, né? Questões disciplinares ou administrativas, questões mais áridas, são sempre tratadas privativamente. Então, as reuniões do conselho são sempre tratadas de forma privativas, porque a gente lida com problemas, às vezes, de irmãos, problemas pessoais, né, e questões que necessitam essa fugiu a palavra aqui, privacidade, né, privacidade é a palavra certa. Como que funciona? Para orientar no governo e na disciplina, os concílios têm a Constituição, o Código de Disciplina e os princípios de liturgia, né? Então, o funcionamento da igreja é elaborado com esses documentos aqui. Eu vou deixar para apresentar para vocês na aula presencial. O que faz? A Constituição ela traz normas administrativas. O Código de Disciplina são as normas para a disciplina eclesiástica dos membros, dos pastores e dos concílios. E os princípios de liturgia, geralmente quando a gente está fazendo o batismo, eu tenho aqui o manual presbiteriano, que tem a Constituição, e esse aqui é o manual do culto, né, os princípios de liturgia também, que traz as normas ali sobre como que deve ser o culto, os sacramentos, as cerimônias de batismo, casamento e coisas assim, né. Isso aqui é uma imagem bem ilustrativa sobre como funciona o sistema de governo, né, da igreja. Aqui embaixo é como se fossem as igrejas locais, Conselho da Igreja Presbiteriana de Rio do Sul, vamos supor, Conselho da Igreja Presbiteriana de Lages, de Blumenau, de Camboriú. Acima desses conselhos, ou a reunião desses conselhos forma o presbitério, né? E aí, tendo 2 presbitérios pelo menos, ou 3 no caso, forma o sínodo, né? E por último, o Supremo Concílio, que é a reunião, né, de todos esses concílios aqui para baixo, do sínodo, presbitério e ali dos conselhos da igreja.
Então, nós entendemos que cada igreja ela é uma face visível da igreja invisível de Cristo. Uma igreja local ela é uma organização e, como tal, ela necessita de princípios e normas para ser conduzida. Contudo, a igreja ela é mais do que uma organização, né? Ela é também um organismo vivo que é o corpo de Cristo. Onde a gente finaliza com esse texto ali: ora vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros, né, desse corpo. Aqui são as referências que eu coloquei para vocês ali, ó. Depois eu vou disponibilizar o texto para vocês. Tem o artigo ali do Alderi, né, Alderi Souza de Matos. Tem o texto que a gente está trabalhando, né, o que você precisa saber antes da profissão de fé e batismo. E o texto do Adão Carlos Nascimento ali, o que todo presbiteriano inteligente precisa saber. Então são basicamente essas referências que a gente trabalhou hoje. Dúvidas? Any questions? Deixa eu desligar a apresentação aqui. Tranquilo? Entenderam tudo? Rui? Ok? Tranquilo, gente? Podemos encerrar? João também entendeu? Ricardo? Romaine? Aline? Gisele? Pedrão? Muito bem, então, gente. Deixa eu ver aqui a nossa sequência, qual que vai ser a próxima aula. A próxima aula vai ser... O que a gente tem? Próxima semana... A gente vai orar. Deixa eu só abrir aqui para ver o que a gente tem para a próxima aula. Que é na sequência aqui. O batismo cristão. Né? Aqui a gente começa a entrar em uns pontos também interessantes e mais específicos da nossa fé. A Aline levantou a mão. Pode falar, Aline. Pastor, Sim. é, lá na minha cidade, uma vez a gente teve um pastor que ele era policial. E aí, quando ele se converteu, ele teve que estudar, né? Foi para se tornar pastor, e aí ele teve que deixar a profissão dele. Nesse caso, a igreja presbiteriana sustenta o pastor e a família, não é? Sim. Né? Não é obrigado a deixar a profissão, né? No caso, né? Uhum, Funciona assim, tem pessoas que, por exemplo, no meu caso, eu deixei, né, para trabalhar de tempo integral. O que é mais comum é que se trabalhe em tempo integral. Mas é comum também a gente ter pastores, é chamado de dupla vocação, né? Que igual você mencionou, ele é um caso policial, ele é um concursado, né? Ele vai fazer o seminário, vai ser ordenado e às vezes ele continua dentro das limitações, às vezes não consegue dirigir, estar à frente de um trabalho, mas consegue ser um pastor auxiliar. Então é muito comum também ter isso. Né? E aí isso vai depender do acordo que ele fizer com a igreja local. Né? Talvez ele sentiu assim, né, a necessidade ali de deixar, né, o trabalho, né, mas não é uma imposição. Né? Entendeu? entendi. É que lá no caso, ele teria que assumir a igreja. Ele era auxiliar, mas ele teria que assumir porque o pastor que a gente tinha antes falou que estava próximo de ser jubilado. Sim. Então é uma escolha dele, assim, né? Eu vou deixar então, né, meu trabalho e vou me dedicar a isso aqui.
aí a igreja, né, em acordo com a igreja, ele vai ter ali o sustento pastoral dele, ali, né, ajuda para se manter. Né? É mais ou menos assim. É provável que tenha tido esse acordo entre o pastor e a igreja, né, para que ele tomasse essa decisão assim. Entendeu? Entendi. Amém? Oremos? Vou orar então. Vou entender o silêncio como um sim. Então vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai de bondade e misericórdia, obrigado em nome de Jesus pela Igreja Presbiteriana no Brasil, Senhor. Obrigado por essa instituição que tem buscado servir o Senhor, tanto na formação de líderes, bem como também na preocupação com os membros de forma geral, Senhor Deus, concedendo o estudo da palavra, a administração dos sacramentos, a comunhão, Deus, necessária e o culto que nós prestamos ao Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, continue a sustentar essa igreja, Deus, que por sua graça e misericórdia tem crescido, por sua graça e misericórdia chegou até aqui porque o Senhor está à frente desse trabalho, Pai. Continue a levantar homens capacitados para esse ministério de pastoral, de presbíteros, de diáconos. Continue a levantar mulheres, ó Pai, que deem apoio, ó Pai, a esse trabalho, das mais diferentes formas possíveis, ó Deus. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe no restante desse dia e que possamos, ó Pai, conhecendo, ó Deus, essa igreja, essa instituição, servir sempre ao Senhor com alegria de coração, com singeleza de coração, ó Pai, sabendo que não estamos servindo uma organização apenas, mas estamos inseridos em um organismo vivo, que é o corpo de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Vou parar aqui de gravar e encerrar a aula. Um abração, gente. Alguém levantou a mão aqui ainda? É o João? Pode falar. Então, pastor, como é que vai funcionar as aulas, horários, tudo mais? As quais? Essas? Essas. Sim, é os sábados. A gente fez algumas na sexta ali, que foi o período que eu estava de férias, por causa da disponibilidade do Ivan, que estava dirigindo. Mas as aulas, de forma geral, é no sábado, à tarde, às 16 horas. Eu vou depois fazer uma enquete ali, para a gente poder fazer uma outra aula presencial, possivelmente no dia 6 de setembro. Tá bom? Mas no mais são essas aulas online, tá bom? Então tá bom. Levantou a mão ou é impressão minha? Ah, não, é que eu não tirei Você não como. baixou? Ah, tá. É. Tá bom, então. Gente, abração então. Deus abençoe. Até amanhã na escola dominical ou no culto à noite. No culto à noite, né? Tá bom? Quaisquer dúvidas Obrigado, depois pastor. também pode. Hã? Não, só agradecer. Obrigado pela Opa, aula. tamo junto. Valeu pela presença aí também. Beleza. Valeu, gente. Abração. Até amanhã, com a graça de Deus. Valeu, pessoal. Quaisquer dúvidas também pode perguntar ali pra mim, pro Ivan ali, a gente tá no grupo ali, beleza?